Fala pessoal, AC na área. Hoje venho dar continuação sobre a Fundação SCP. Nesse vídeo irei falar sobre classe de objeto e nível de ameaça. Mas antes de começar o vídeo, já deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Classe de objeto. Todos os objetos, entidades e fenômenos anômalos necessitando de procedimentos especiais de contenção são designados como uma classe de objeto. Uma classe de objeto é parte do modelo padrão de classe SCP e serve como um indicador bruto do quão difícil um objeto é de ser contido no universo. Classes de objetos são destinadas a identificar necessidade de contenção, prioridade de pesquisa, orçamento e outras considerações. A classe de objeto de um SCP é determinada por vários fatores, sendo os mais importantes a dificuldade e o propósito de sua contenção. Classe primária. Estas são as classes de objeto mais comuns, utilizadas em artigos de SCPs, e compõem a maioria dos objetos. Classe seguro. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente seguramente contidas. Isso geralmente deve ser o fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que a contenção não exija recurso significativo ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Classe Euclídeo. Objetos da classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente, ou que a contenção nem sempre é viável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com a maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe, se não se encaixa facilmente em nenhuma das outras classes de objetos padrões. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade classe Euclídeo, no mínimo, devido à imprevisibilidade, fundamentalmente, de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Classe Keter. Objetos da classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas, consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs, devido a não possuir um entendimento sólido da anomalia, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Classe Tamuel. Objetos da classe Tamuel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos da classe Tamuel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e sua localização, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho de 5. Classe Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Classe de objeto não padrão. É a seguinte classe de objetos subclasse que suplementam a classificação primária do objeto. Classe explicado. SCP explicados são os que são completamente entendidos, ao ponto que seus efeitos são explicáveis por ciência convencional ou fenômenos que foram desacreditados ou falsamente confundidos com uma anomalia. Nível de ameaça de objeto SCP. Alguns relatos mais novos da Fundação incluem um indicador chamado nível de ameaça. Esse elemento permite estimar o nível de periculosidade de um objeto SCP específico representado caso escape de uma contenção.
Atenção! Isso é um lembrete para todos os funcionários de que o sistema de classificação é estritamente completamente as classificações atual em uso. Existem 6 níveis, cada um representado por uma cor. Nível de ameaça branco. Esse objeto não é prejudicial ou benéfico para a fundação e seu uso é estritamente regulado, de acordo com os detalhes fornecidos no procedimento especiais de contenção. Nível de ameaça amarelo. Esse objeto possui a capacidade de ser letal, mas essa situação ou pode ser facilmente evitada, conforme é explicado em seu procedimento especial de contenção. Nível de ameaça laranja. Esse objeto possui letalidade, mas não a demonstra em todos os momentos. Pode indicar que o objeto tem a capacidade de ser controlado sob certas condições. Nível de ameaça vermelho. Esse objeto exibe propriedade, periculosidade e ativamente letal, que são prejudicial a seres humanos e outras formas de vida. Nível de ameaça roxo. Esse objeto é altamente imprevisível e possui capacidade destrutiva considerável, capaz de exterminar grande quantidade de vida ou populações inteiras em massa. Uma falha de contenção pode culminar em um cenário de classe K e sua recontenção deve ser considerada como alta prioridade. Nível de ameaça preto. Esse objeto possui capacidade de destruição em escala global. Além disso, falha de contenção desse objeto deve ser considerada sinônimo de cenário de classe XK. Sua recontenção neutralização deve ser considerada em prioridade máxima. Esse foi o vídeo de classe de objeto e nível de ameaça. Na próxima quarta-feira irei falar sobre nível de acesso, então não perca. Até a próxima.